Estamos de volta. A gente concluiu o segundo bloco se perguntando ou respondendo, começando a responder a quem interessava enfraquecer o SUS, subfinanciar o sistema, abrir assistência médica ao capital estrangeiro e ampliar o negócio da saúde ou a saúde como negócio também para as empresas nacionais. Esse é o assunto que continuamos a discutir no Melhor e Mais Justo. Para essa conversa estão aqui comigo Ricardo Fernandes de Menezes, médico sanitarista, mestre em ciências pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, a USP, e Marília Luvison, médica sanitarista, professora da Faculdade de Saúde Pública da USP, presidente da Associação Paulista de Saúde Pública e representando também a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a Abrasco. Os recentes ataques do Legislativo, esse de que estamos falando, que tentam o desmonte do SUS, né? Acontecem sem diálogo com gestores, usuários, trabalhadores do sistema, menos ainda com movimentos populares, com os estudiosos e pesquisadores da saúde coletiva. Como fazer para que a sociedade se aproprie desse debate e corrija esses rumos? Marília. A Abrasco, recentemente, junto com as várias entidades, que são entidades históricas, né, do movimento da reforma sanitária brasileira, como a Associação Paulista de Saúde Pública, aqui em São Paulo, mas o SEBS, a ABRES, a Associação Brasileira de Economia da Saúde, e várias outras que são entidades militantes desta defesa incondicional, né, de saúde como direito e de um sistema que dê respostas a isso, vem se posicionando fortemente contrário e olhando e tentando conversar mais com a sociedade, os movimentos populares, mesmo esse movimento atual que nós estamos construindo uma nova conferência de saúde, estamos aí em construção da 15ª Conferência Nacional de Saúde, que são movimentos democráticos de participação cidadã, e nós precisamos ampliar esses espaços, né? Então, as entidades se posicionam fortemente, fazem movimentos importantes, fizemos movimentos de discussões em várias instâncias, inclusive levando mais essa discussão para os trabalhadores, para a população em geral, para a política, né, para os políticos, para o próprio poder legislativo, o poder judiciário, né, que às vezes atravessa essa nossa dificuldade, tanto a saúde suplementar quanto a saúde pública, judicializando e forçando mais ainda esta lógica de consumo do remédio, né, lógico que se a gente tiver falhas, né, de oferta, de acesso, a judicialização vem para garantir o direito ao cidadão, mas o que a gente percebe é que, inclusive, este movimento tem forte indução do mercado. E o Ricardo contava, em off para a gente, lá na salinha do café, sobre os temas e as demandas prioritárias nas conferências de saúde atualmente, né? O público e o privado está ali em primeiro lugar. Por que, Ricardo, que isso acontece? Bom, esse ano, no final do ano, em dezembro, vai haver a Conferência Nacional de Saúde, está sendo precedida pelas conferências municipais e estaduais. Em São Paulo, a gente acaba de realizar 32 pré-conferências, né, nas 32 subprefeituras. A Marília abriu uma dessas conferências na Moca, fazendo palestra e tudo mais. Existe um entendimento explícito, implícito das pessoas que a gente deve tentar transformar a Conferência Nacional numa grande manifestação política em favor do SUS, a favor do SUS e com propostas. Então, nesse sentido, não é à toa que, vendo a consolidação geral dos relatórios das 32 pré-conferências de São Paulo, o que pega, o que predomina? A questão da privatização. Isso como problema central a ser enfrentado. Depois, a questão dos trabalhadores, porque esse é um gargalo do SUS, com a forma como ele foi organizado, essas redes federadas, de entes federados e tal, mas muitas propostas de carreiras para os trabalhadores públicos e propostas com muita lógica. Então, eles falam assim, proposta de carreira para o trabalhador do SUS, municipal, municipalizado, do Estado, e falam até do parceiro privado, quer dizer, implicitamente eles estão falando, não, esse troço tem que vir aqui para cá, aquele trabalhador lá tem que estar na nossa carreira. Então, os grandes eixos de preocupações, muitas questões, são 1.600 propostas. E o grande número é a questão da privatização
alguns eixos da discussão e a questão das carreiras para os trabalhadores da saúde. A conferência acho que trouxe também um eixo importante das reformas populares, né, as reformas democráticas. Nós precisamos discutir essas reformas democráticas, a própria questão do financiamento privado de campanha, né, tem várias discussões. A reforma política, a reforma do Estado. Nós temos a questão da lei de responsabilidade fiscal, por exemplo, que nós temos que fazer esse enfrentamento. Nós descentralizamos uma política de saúde que depende de pessoas e nós dissemos que tem um limite de contratação de pessoas. E isto move fortemente os gestores a fazer parcerias privadas. É lógico que todo o movimento neoliberal e o mercado está ali esperando isso, mas nós temos legislações que impedem, inclusive, você ampliar a estratégia de saúde da família, você melhorar a sua produção do cuidado e da própria gestão por dentro da gestão pública. E isso, inclusive, traz movimentos como no município de São Paulo, onde hoje mais de 50% dos serviços é gerenciados por organizações sociais, trabalhadores que não se sentem muitas vezes trabalhadores públicos, não é? Que são contratados por empresas, que sobre nem outro sempre regime de trabalho, sobre outro regime empresas, de trabalho. Várias empresas, uma pagando uma coisa, outra pagando outra. Então, sem uma regulação adequada, sem uma regulação pública. Então, a gente fala um sistema público de controle público, com financiamento público e de regulação pública. As intencionalidades do sistema, mesmo quando você traz, né, uma filantrópica, um outro privado para fazer gestão, em algumas questões específicas, você precisa ter regulação, você tem que ter regulação de valores, de preço, você tem que ter garantia de cuidado. O gestor é o público, ele não pode abandonar a gestão, né? Então, esse movimento é muito forte, porque, em particular, no município de São Paulo, a gente tem mais do que em outros lugares uma grande quantidade de organizações sociais fazendo gestão de atenção básica, né? E a atenção básica tem uma forte vinculação com a produção de saúde no território e até com a construção deste pacto social de produção política do SUS, né? Então, nós também estamos trazendo outros atores para esse movimento e isso acaba trazendo esta angústia, uma insatisfação muito grande dos próprios trabalhadores. E enfraquece a mobilização lá na ponta, né? Sem dúvida. Quer dizer, se a saúde básica, a atenção básica, a estratégia de saúde da família e tal, a unidade, é o serviço de saúde mais próximo da população, lá no bairro, lá no quarteirão onde o cara mora e tal, é ali que ele faz o debate, que ele discute com o médico, com os outros profissionais de saúde, com a enfermagem, com o gestor do posto e tal. Se tudo isso é privado, qual o interesse da empresa privada de dar curso a pensar essa produção de saúde como um direito do cara? Nenhum. Objetivamente nenhum. Né? E nas conferências, do consolidado, das 32 pré-conferências, aparece a lei de responsabilidade, a flexibilização, retirando os trabalhadores da saúde do cálculo da lei de responsabilidade fiscal. Aparecem praticamente todas as conferências. E uma posição muito interessante de crítica à PEC 451 do deputado Eduardo Cunha, crítica a um projeto de lei 200/2014, que ele altera a pesquisa clínica no Brasil, desconsiderando uma experiência exitosa da era SUS, 1988, que foi colocar o Conselho Nacional de Ética em Pesquisa subordinado a quem? Ao Conselho Nacional de Saúde. Isso juridicamente é frágil, mas deu certo. E esse projeto de lei do Senado desconsidera isso. Não tem o órgão que vai controlar a pesquisa clínica no projeto. Pode um negócio desse? Ou seja, vai ficar para o mercado controlar? Provavelmente um decretinho depois fala, não, vai ficar, pode ter empresa privada. Aí haverá pesquisa clínica como aprovando pesquisa. Ainda hoje na África subsaariana, exatamente, matando gente. Quem não assistiu a um belo filme sobre isso, né, que é O Jardineiro Fiel. 3 medicines, Mr. Black. Most of them well beyond their sell-by date. The drug companies donate them. It's a tax break for them. Disposable drugs for disposable patients. Big pharmaceuticals, they're right up there with the arms dealers. This is how the world fucks Africa, Mr. Black. A preocupação é que a gente já está muito para além disso, né? Nós já construímos muitas outras coisas de produção social e de controle público. A gente não pode ter perdas, a gente não pode perder, andar para trás. É isso que é muito, muito preocupante. A gente não sabe o que vai recuperar, né? Nós construímos um movimento que foi o que a sociedade brasileira conseguiu construir ao longo desse período, né? E temos que olhar para isso, olhar para essa adesão dos trabalhadores à saúde privada, a essa dificuldade que a gente tem, inclusive, de não naturalizar os
problemas que o SUS tem, ir lá reclamar é direito, né? Eu vou reclamar, eu quero que Exatamente. melhore, vou lá no dia seguinte verificar se melhorou. Eu vou exigir, não vou tentar guardar um dinheirinho, bom, já que não funciona, então eu vou para um plano B, porque já que é assim eu naturalizei, né? Quem tem algum recurso, né, começa a consumir coisas para viver, e uma das coisas para viver passa a ser o plano de saúde, porque eu tenho medo de depender do sistema público, isso não pode acontecer. Então, como é que a gente Deveria ser o reestabelece o contrário? Como é que eu reestabeleço com a sociedade brasileira este pacto, né, com os jovens, com os velhos, né, com os movimentos populares, com os movimentos de trabalhadores? Como é que juntos, então, a gente pode fazer apostas em direção a esse público? E a 15ª tem feito esse movimento, inclusive de conferências livres, trazendo um pouco essa escuta, né, de movimentos que às vezes estão muito afastados, excluídos, né? Você tem todo o movimento da saúde mental, você tem a discussão de gênero, de raça, de várias populações, de exclusões as mais variadas, que não estão ali nos espaços cotidianos dessa disputa mais por dentro do SUS, né? Esse movimento que às vezes fala muito, às vezes, para si mesmo, né? Precisamos falar com a sociedade, precisamos melhorar essa comunicação social, fazer esta conversa, né? Deixando mais claro E do fazer que com nós que a- estamos falando. Fazer com que a sociedade saiba que o problema não é o SUS, o problema não é ter o SUS, o problema é aprimorar o SUS. Quer dizer, Exatamente. não ter o SUS será um grande problema. Tá certo? Financiar Perder o SUS, claro, né, regular enfrentar o SUS, os problemas do exatamente. SUS. O problema não é o SUS, Exatamente. é enfrentar os problemas do SUS. O problema será perder o SUS. Aí nós teremos um enorme problema. A dimensão a dimensão dos aliados na sociedade. Eu falei das centrais sindicais, tem a CUT e outras centrais. Mas eu venho insistindo, conversando, escrevendo, que partidos que têm história, não estou falando movimento social que já defende o SUS, tem muitos movimentos sociais importantes, mas partidos que têm história de defender os interesses dos de baixo, tem que voltar a defender o sistema público com desassombro, usando a palavra que eu usei antes. Não dá para Partido Popular deixar de defender o SUS e ficar com um discurso que a gente nem sabe qual é. Não Ou dá seja, pra botar em segundo plano esse debate. não tem discurso. Tem que trazer esse debate para a luz. Não tem né? discurso. Tem que cobrar também desses partidos que querem se apresentar à sociedade, falando em inclusão, defendendo os direitos dos trabalhadores, tem que cobrar que eles voltem a defender o SUS como defenderam até, dependendo do partido que se fale, até meados da década de 90. Não é possível o partido que se pretenda popular não defender o sistema público para todos. E não é para 50% da população, é para todo mundo. Se o Antônio Hermídio fosse vivo, quiser usar, use um sistema qualificado, entendeu? Porque a história na Europa, quem defendeu os sistemas públicos eram os partidos trabalhistas, socialistas, comunistas, todos juntos. A intelectualidade. A ponto de hoje a gente ver na eleição do Reino Unido, gente a na população rua, defendendo o sistema universal, dizendo Exatamente. aqui, isso vocês não vão A mexer. crise na Europa, né, que aí com a Isso. questão da dificuldade do financiamento começa a criar exclusões, restrições, o povo vai para a rua, não queremos que privatize os nossos serviços de saúde, Exatamente. não queremos um sistema público de direito, está incorporado na sociedade, aquilo é patrimônio da sociedade, né, a ponto de nas Olimpíadas a Inglaterra colocar, né, o Reino Unido colocar lá, fez o Sistema Nacional de Saúde, o NHS, aparece, a gente fala, bom, não vai ser na próxima Olimpíada no Brasil que a gente vai ter o SUS como grande orgulho da sociedade brasileira, provavelmente, mas a gente gostaria de poder construir essa história para efetivar um direito conquistado há tanto tempo e que se efetive na prática, né, que a gente estabeleça possibilidades de que isso tenha que ser discutido mesmo. E aí passa a questão dos partidos mais populares, de esquerda, etc., fazer esse enfrentamento, passa, inclusive, pela discussão que a gente está tendo que enfrentar hoje, de a questão do financiamento num momento de extrema contingenciamento, inclusive, ou seja, este é um ano extremamente difícil política. Para um sistema em condições difíceis, né, sendo ameaçado o tempo todo por outros interesses. Então, fazer a aposta, fazer a disputa e fazer outros enfrentamentos, inclusive novas fontes para a saúde, outras
das taxações, né? Foi um grande baque a perda do CPMF, né? Também a Vamos quem recuperar interessa, essas fontes, né? né? Você fala, bom, será que éramos nós que mais financiávamos o imposto dos nossos parcos, cheques, né? Quem que interessa mesmo, né, esse grande capital, né? E talvez isso tenha inclusive ficado na conta da pequena política brasileira, da disputa partidária dentro do Congresso num certo momento. Agradeço muitíssimo essa conversa, acho que ela foi muito esclarecedora, acho que precisaremos fazer outras tantas aqui na TVT e Brasil afora. Ajudar a democratizar as políticas de Estado. Não é? Agradeço também a você que nos acompanhou até agora. Melhor e Mais Justo fica por aqui. A gente se encontra na próxima quinta. Um forte abraço.